de algo que você passou, você já questionou a Deus: Deus, por quê? E muitas vezes você não entendeu, não compreendeu, e passou o tempo, algumas coisas, com o tempo você até compreendeu, mas nós queremos ir de uma maneira objetiva, hoje, amanhã, no próximo sábado e no próximo domingo, buscarmos resposta de Deus para essas questões da nossa vida. E eu gostaria muito que você que está aqui, você volte amanhã novamente. Volte no próximo sábado e também no próximo domingo. Não vou dizer que são sermões, é como se fosse um estudo, uma palestra, e nós, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar então resposta de Deus para os porquês de tanta coisa ruim, dor e sofrimento que nós passamos, enfrentamos na nossa vida. Mas antes, deixa eu conhecer vocês. Quem aqui é membro adventista dessa igreja? Levante a mão. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quem é membro, quem é adventista, mas você não é membro dessa igreja? Levante a mão. Sejam também bem-vindos. Estamos em casa. Ok? Quem você não é adventista e você é um amigo, uma amiga que está nos visitando hoje pela primeira vez, levanta a sua mão. Muito bem, levanta mais alto a mão. Eu vou pedir mais um favor, fique em pé, por favor. Não fiquem com vergonha que eu não vou chamá-las aqui na frente. Muito bem, fiquem em pé. Sem vergonha. Olha, quero falar uma coisa para vocês. Fiquem em pé, por favor. Isso. Quero falar uma coisa para vocês. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio, em nossa igreja. Vocês são alguém amado por Deus, e Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Por isso que Deus trouxe vocês aqui hoje. Amém? Amém. A igreja dá uma saudação para eles. Isso não é tchau, não. Isso é uma saudação para que vocês possam voltar quantas vezes mais vocês quiserem. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado. Então, vocês podem também, não só hoje, estar voltando e nos visitando aí nos próximos dias. Todas as pessoas já passaram por situações difíceis, onde já perguntaram a Deus, por quê? Deus, por que meu marido morreu? Deus, por que meu filho, tão novo, uma vida toda pela frente, morreu? Por que, Senhor? Deus, por que meu filho nasceu, cresceu na igreja e de repente se afastou dos seus caminhos e hoje está lá fora, perdido nas drogas? Deus, por quê? Talvez você já se perguntou: Deus, por que as drogas? Por que a morte? Deus, por que tantos terremotos? Por que tanta violência? Por que tanta fome? Por que tanta miséria neste mundo? Queridos, não só eu, não só você, mas muitas pessoas de todas as partes do mundo, ao olharem, ao virem os problemas, eles têm essa dúvida: Deus, por quê? Foi feita uma pergunta, uma pesquisa nos Estados Unidos. Um grupo de pessoas, eles saíram pelas ruas e perguntaram: se vocês tivessem a oportunidade de conversar com Deus, igual frente a frente, e você pudesse fazer uma pergunta para Deus, qual a pergunta que você faria? Foi feita essa pesquisa para cristãos, não cristãos, para todos os tipos de pessoas. E a maioria das pessoas, elas fariam para Deus a seguinte pergunta: Deus,
por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que existe tanta dor no mundo? E a gente percebe que pergunta como essa, muitas das vezes, levam as pessoas a duvidar até mesmo do caráter de Deus. Duvidar de quem Deus realmente Ele é, do que Deus realmente Ele é na sua essência. E é por isso que nós estamos começando essa série de mensagens. Porque para muitos de nós, essa não é apenas de uma entrevista. Para muitos de nós, talvez para muitos de vocês, é uma dúvida que você tem, principalmente porque você talvez está passando pelo pior momento da sua vida. Uma doença que você não consegue descobrir a cura. Como já falamos, a morte de um ente querido. Talvez dor e sofrimento que, mesmo servindo a Deus, você nunca imaginou que ia passar por isso, passar por essa situação. Então, mais do que uma simples pergunta, para você tem sido uma dúvida que você tem buscado de Deus a resposta e você não está entendendo. E queridos, muitos de nós não vamos compreender completamente qual é a razão pela qual nós estamos passando. Porque tem coisas que nós não vamos descobrir aqui nessa terra. Somente quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele, é que nós vamos saber. Eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia. Só um detalhe, nós não vamos abrir a Bíblia, porque são muitas passagens, são mais de 20 passagens, frases. Então, para nós não demorarmos, nós vamos projetar no telão. Ok? Ok? Então, ouçam o que nós encontramos no livro de Coríntios. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Em outras palavras, nós não temos completamente o conhecimento daquilo que está em nosso redor. Por quê? Porque nós somos humanos. Porém, a Bíblia, ela apresenta a nós o suficiente para que nós, em meio à dor e dificuldade, em meio à dor e sofrimento, nós venhamos ter paz. Ouça o que o apóstolo Paulo também escreveu. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então, queridos, a gente precisa crer nisso, que embora nós não venhamos, nós não possamos conhecer e entender tudo que nós passamos, mas Deus deseja que, mesmo passando por tudo isso, a primeira coisa que Ele quer que nós venhamos ter: paz. E paz é algo que somente Deus Ele pode nos dar. Ninguém mais, em qualquer parte da terra, pode nos conceder a paz que Jesus Ele pode nos dar. Mas ao passarmos pela dor e sofrimento, nós temos que lembrar de pelo menos duas coisas. E a primeira delas que eu quero falar para vocês: Deus, Ele não criou o mal e o sofrimento. Ao você passar pela dor e sofrimento, tem uma coisa na sua mente, você que nos visita, você que está aqui. Deus, Ele não criou o mal, Ele não criou o sofrimento. Amanhã o Ricardo vai estar, aliás, nas próximas mensagens, o Ricardo, tem uma das mensagens que o Ricardo ele vai trazer, e ele vai estar falando para nós, que vai ser no próximo sábado. Por que existe mal? Nós vamos buscar de Deus a resposta para isso. Mas a princípio, a gente precisa entender uma coisa. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Deus, Ele afirma: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus viu tudo que Ele criou, Ele também viu e enxergou que tudo era muito bom. Mas aí vem uma pergunta: se Deus não é o autor do mal, então da onde que o mal ele veio? Da onde que ele veio? A resposta a essa pergunta
tem a ver com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de nós fazermos escolha de maneira livre. Mas aí você pode se perguntar, então, irmão, por que Deus nos criou com livre-arbítrio? Ele poderia não ter nos criado com livre-arbítrio, porque de outra forma, queridos, esse mundo ele não existiria, porque a essência de Deus resume-se em uma palavra: amor. A Bíblia também diz, uma frase curta, mas de grande impacto para a nossa vida, presta atenção: Deus é amor. Portanto, a única forma para que a atitude humana seja dirigida pelo verdadeiro amor é através da existência do livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio, sem o poder de escolher, qualquer expressão de amor, ela é artificial. Quem você já viu aqueles ursinhos, aqueles brinquedinhos que quando você aperta ele, ele fala assim: eu te amo. Você já viu? Você já teve? Quando você aperta nele, ele fala o quê? Eu te amo. Eu pergunto para vocês, eles entendem? Não. Eles sabem o que estão falando? Não. Você acredita que quando você aperta e aquele brinquedinho fala para você assim: eu te amo, você acredita no amor que ele diz que tem? Não. Por quê? Porque eles são programados para dizer eu te amo. Eles são programados para dizer essa frase. Sem o livre-arbítrio, se Deus tivesse nos criado sem o livre-arbítrio, nós diríamos a Deus também: eu te amo, mas igual aquele bonequinho, igual aquele ursinho, aquele brinquedo, seria de maneira artificial. Seria de maneira artificial. Então, queridos, nós precisamos entender que nós não fomos programados por Deus, porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Por quê? Para que nós pudéssemos expressar a Ele o amor que nós temos para com Ele. Mas aí você também se pergunta: irmão, mas Deus não poderia prever que ao Ele dar o livre-arbítrio, o homem ia decidir, ia escolher o mal, o sofrimento? Irmão, Deus não poderia prever isso? Sim, certamente. E Deus ele previu. Mas por que então que Ele nos criou mesmo assim? Queridos, Deus sabia, ao nos criar, Deus sabia que ao nos dar o livre-arbítrio, muitas pessoas iriam se afastar dele. Deus sabia que muitas pessoas iriam negá-lo, iriam abandoná-lo. Mas Deus também sabia que muitos iriam amá-lo, que muitos iriam buscá-lo, que muitos iriam buscar acima de tudo a salvação, que muitos iriam desejar estar e viver com Ele para sempre, naquele lugar que Ele está preparando para nós. Amém? Aí, para você poder entender um pouco isso, nos dias de hoje, muitos pais, eles pensam muito em ter filhos. Como que eu vou ter filho? Como que eu e a minha esposa nós vamos ter filho nesse mundo que nós vivemos? Tanta dor, tanta violência. Mas o amor que um filho pode proporcionar aos pais, o amor que um filho pode dar aos pais, isso é uma motivação para que você, pai, você, mãe, decida ter um filho. É ou não é? Por isso que Deus, Ele também, Ele quis criar o ser humano, dar ao ser humano o livre-arbítrio, mesmo correndo o risco de muitos o abandonarem, virar as costas para Ele. Mas alguns ainda podem perguntar: tudo bem que Deus não é o originador do mal, mas se Ele é amor, por que então que Ele permite o mal na vida das pessoas? Por que então que Ele permite? E isso nos leva à segunda coisa que nós precisamos lembrar.
A primeira é, Deus não criou o mal. E o segundo, Deus sofre conosco. E o tema da mensagem de hoje é, onde está Deus quando nós ou alguém que nós amamos sofre? De acordo com a Bíblia, Deus está sofrendo ao nosso lado. Ao longo dos milhares de anos, Deus se importa e Ele sofre conosco. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus que sente. O Deus da Bíblia é um Deus que sofre com suas criaturas. Ele é um Deus, queridos, que conhece todos os seus problemas, que conhece todas as suas dificuldades. Eu não conheço você, eu não sei o que passa na sua vida. E talvez você já se perguntou, Deus, por quê? E você está aqui, você procura, não só aqui, mas onde você vive, na sua casa, no seu dia a dia. Deus, por que tanto sofrimento, tanta coisa acontecendo na minha vida? E você busca essa resposta e não encontra. Mas saiba de uma coisa, eu quero falar para você mais uma vez, reforçar nessa manhã. Deus sofre com você. Deus, Ele está do teu lado quando a dor bate a sua porta. Saiba você que você não está sozinha. Não está sozinho. Você pode não entender os porquês de tudo, mas você pode crer e confiar que Ele está do teu lado, sofrendo com você, chorando com você e cuidando de você. Amém? Amém. Ouça o que está escrito na palavra de Deus. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu corpo. Na antiga cultura do Oriente, quando um soldado ele ia para a guerra, ele comprava um odre, pequeno vidrinho. E esse soldado, se ele era solteiro, ele entregava para sua mãe. Se ele era casado, ele entregava para sua esposa. E a esposa ou a mãe, ela já sabia exatamente o que significava aquilo. E quando aquele jovem ele ia para a guerra, tanto a mãe ou a esposa, ela falava assim para aquele jovem soldado que ia para a guerra: eu te amo tanto, e eu vou sentir tanta sua falta, que por muitas noites eu vou chorar por você, e eu vou guardar dentro do vidrinho todas as lágrimas, para que quando você voltar, se você voltar, eu venha mostrar para você as lágrimas que eu derramei, por sentir tua falta, por sentir saudade de você, por te amar. Queridos, o dia que Jesus voltar para nos buscar, da mesma maneira, Jesus ele vai nos receber. E Jesus, ele vai olhar para mim e vai olhar para você. Se nós entregarmos a nossa vida para Ele, Ele vai falar assim: meu filho, minha filha, eu guardei cada lágrima sua que você derramou enquanto você viveu nessa terra. Vem comigo, porque a partir de hoje você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais. Agora isso, queridos, são para aqueles que hoje decidiram entregar a sua vida para Jesus. Aqueles que entregaram a vida para Jesus não precisam ter medo e nem dúvida que cada lágrima sua Ele tem guardado. E um dia Ele irá te abraçar. E um dia, para o resto da eternidade, você não vai chorar mais. Amém? Agora nós vamos entrar na segunda parte do sermão, aliás, da nossa mensagem. Deus pode usar o sofrimento para o nosso bem. Deus pode e Deus usa o sofrimento para o nosso bem. Deus usa o sofrimento para nos alcançar. Ele usa o nosso sofrimento para nos alcançar. Deus ele usa o nosso sofrimento para realizar algo bom em nossa vida. E isso acontece de muitas maneiras. E a primeira delas é
o sofrimento pode atrair a nossa atenção para Deus. Deus ele pode levar pessoas, através do sofrimento, ao arrependimento. Somente após o sofrimento, ao nós olharmos na Bíblia, nós vamos contemplar isso. Muitos povos, muitas nações, muitos indivíduos, muitas pessoas só se arrependeram dos seus pecados após passar por momentos de dor e sofrimento. Eu fui assim. E muitos de vocês que estão aqui só se arrependeram porque passou por momento de dor e sofrimento. É ou não é? Muitos de nós, se não fosse a dor e o sofrimento que já passamos em nossa vida, talvez estaríamos longe de Deus, longe daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Eu só estou na presença de Deus porque eu passei por dor e sofrimento, porque do contrário eu não teria buscado a Deus. E nós, seres humanos, na grande maioria, nós somos assim. Nós fugimos de Deus. Nós viramos as costas para Deus. E uma das maneiras de Ele chamar a nossa atenção é através da dor e do sofrimento. Volto a dizer, Ele não é o autor do mal, mas Deus ele é o único que pode tirar algo de bom daquilo que é ruim. O bom que Deus tira daquilo que é ruim é chamar a nossa atenção para que nós venhamos buscar. Aconteceu comigo e com certeza acontece. Já aconteceu com vocês. O sofrimento pode nos levar ao ponto em que nós reconhecemos a nossa real situação e nós nos arrependemos e nós tentamos reverter situações relacionadas com a nossa decisão errada. E queridos, é uma pena que nós não conseguimos aprender com a instrução, porque nós, de maneira geral, nós só aprendemos com a dor, somente com a dor. E eu tenho certeza que muitos de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Eu sei disso porque é assim que acontece na minha vida. Porque quando tudo vai bem, quando as coisas estão caminhando direitinho, nós não queremos nem saber de Deus. Mas quando vem a dor e o sofrimento, nós caímos de joelho diante de Deus e falamos: Senhor, nos ajuda. Senhor, faça alguma coisa por mim. Faça alguma coisa na minha vida, porque eu não sei mais o que fazer. E essa, queridos, é a forma que Deus ele tem de chamar a nossa atenção. Ouça o que diz o texto bíblico. Presta atenção. Porque Deus, às vezes, Ele utiliza o sofrimento em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e procurar a vida eterna. Porque Deus, às vezes, utiliza o sofrimento para fazer com que nós venhamos buscar, procurar a vida eterna. E eu vou falar uma coisa agora que é difícil até mesmo de aceitar. Se a gente for olhar bem para esse verso, nós não poderíamos lamentar a dor e sofrimento. Às vezes eu falo isso com base na minha vida e tem muitas pessoas que falam assim: você é louco. Eu vou falar para vocês porque aconteceu na minha vida. Eu sempre falo, a dor é difícil de passar por ela, não é fácil. Mas na minha vida, a dor sempre foi uma bênção. Por que, irmão? Porque na dor eu busquei a Deus como nunca eu havia buscado antes, e eu o encontrei. E Ele se permitiu que eu o achasse. Amém? Então, é difícil até a gente falar isso, mas não lamente pela dor. Ela é a oportunidade que você tem de conhecer a Deus. A dor muitas vezes leva as pessoas a Deus. E se for necessário sofrimento para que você o conhecesse, agradeça por ela.
o segundo aspecto relacionado com o uso do sofrimento para o nosso bem. O primeiro deles é, que nós acabamos de falar, o sofrimento pode nos atrai a nossa atenção para Deus. E o segundo, o sofrimento ele pode moldar o nosso caráter. Deus também permite situações de sofrimentos com o propósito de nos transformar, com o propósito de que nós possamos ser mais semelhantes àquilo que Ele deseja em nossa vida. Ouça o que diz a palavra de Deus. Veja, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado ele produz a esperança. Amém? A grande verdade é que a transformação do nosso caráter não vem por acaso. É necessário, muitas das vezes, um processo que envolve dor, mas que, infelizmente, nós precisamos passar por ele. Senão, o nosso caráter não é formado. Veja o outro verso que diz: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus a ser o quê? De quem que o apóstolo está falando? Do Senhor Jesus. Até Jesus, segundo está na Bíblia, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente a Deus. E por que nós não poderíamos passar? Portanto, queridos, certo grau de sacrifício, ele é necessário para o nosso aperfeiçoamento de caráter. Terceiro aspecto, o sofrimento pode nos disciplinar para melhor. Com amor, Deus disciplina os seus filhos com o propósito de salvá-lo. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Os nossos pais humanos nos corrigiram durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece um motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que forem corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém? O nosso problema é que nós não conseguimos diferenciar o que é disciplina e o que é punição. O que é punição? Punição é a retribuição por comportamento errado do nosso passado. Só que isso não é disciplina. A disciplina, ela é uma maneira amorosa de corrigir o comportamento visando um futuro melhor. Por isso, queridos, cada tristeza, cada mágoa, cada dor, cada momento que você sofre, Deus permite, porque apesar de ser a consequência do pecado e não o plano de Deus, mas Deus permite tudo isso, sabe por quê? Para que nós nos aproximemos dele. E no dia que ele voltar para nós, para nos buscar, nós possamos subir com ele. Em outras palavras, lembra que eu falei que Deus ele é o único que tira o que é bom de algo ruim? Lembra que eu falei isso? Exatamente isso aqui. Da sua dor, do seu sofrimento, daquilo de ruim que você tem passado, Deus ele consegue preparar você para a salvação, para se encontrar com ele, para viver com ele para sempre, num lugar onde não vai haver mais dor. Amém? Isso, então, é o que faz ele forjar o nosso caráter. É o que faz ele forjar o nosso caráter. E também tem mais um texto que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus para a minha vida é me salvar.
Amigo, amiga que está aqui nessa manhã nos visitando, o propósito de Deus para a sua vida é te salvar. Irmãos, o propósito de Deus é nos salvar. E se Ele precisar usar a dor e o sofrimento que nós estamos passando, Ele usa. Ele usa. Quando eu leio esse verso, eu me recordo de José. Quem conhece a história de José do Egito? José, ele foi traído pelos irmãos dele. José, ele foi vendido como escravos pelos irmãos dele. Ele foi vendido. Ele foi para o Egito. 12 anos José sofreu. 12 anos ele sofreu injustiça. 12 anos foram anos de muita dor e sofrimento. José, ele chegou a um ponto que ele tinha tudo para dizer assim: tudo dá errado na minha vida. Mas depois daquele tempo de sofrimento, ouçam o que ele mesmo afirmou, que está escrito lá na palavra de Deus, quando ele estava diante dos irmãos dele: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quem conhece a história de José sabe tudo que ele passou. E Deus permitiu para que José depois se tornasse um grande instrumento na mão de Deus. E se você escolher seguir o propósito de Deus para a sua vida, Ele promete extrair o bem daquilo que você pode estar passando hoje. Aí você diz: irmão, você não faz nem ideia da minha dor, você não sabe o tamanho do meu sofrimento. É verdade, eu não sei, eu não te conheço, não sei o que você passa, mas eu tenho certeza de uma coisa, que já aconteceu comigo. Deus pode transformar a sua vida através dessa dor e sofrimento que você está passando. Amém. Esse mal que você não esperava começou a acontecer. Essa dor que você não imaginava viver como cristão e hoje você está vivendo. Deus pode e Deus Ele quer. E aqui, o quarto aspecto é que vai se aproximar o dia em que a dor e o sofrimento ele vai acabar. Presta atenção numa coisa: não é porque hoje Deus permite o mal, é que um dia Ele não vai acabar com o sofrimento. Ele vai acabar com a dor e o sofrimento. Vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Ouça o que diz a palavra de Deus: então virá um fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí você se pergunta assim: tá, irmão, mas por que Ele está demorando tanto? Por que Deus então, se Ele é um Deus amoroso, é um Deus de amor, Ele permite isso, e Ele já prometeu que um dia Ele vai acabar com tudo isso, por que Deus está demorando? Não dá uma dúvida? Você já se perguntou por isso? Quando, Senhor, o Senhor vai acabar com tudo isso? Quando que tudo isso vai ter fim? Ouça o que está escrito na palavra de Deus: Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas Ele está esperando pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça, e Ele está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Amém? Deus Ele está afirmando a cada um de nós, e aqui é direto, é para você: filho, eu estou esperando um pouquinho mais para acabar com a dor e o sofrimento, para voltar a essa terra, porque eu estou esperando você se entregar para mim. Eu estou esperando um pouquinho mais para eu acabar com todo esse sofrimento no mundo, porque quando eu voltar, eu quero você junto comigo para viver o resto da eternidade comigo.
Eu faço uma pergunta para você, porque dor e sofrimento você já está passando. E a pergunta que eu faço é: quando você vai se entregar para Deus? Quando você vai parar de resistir ao chamado de Deus na sua vida? Quando você vai chegar para Ele e você vai falar assim: Senhor,